Queridos, hoje é o dia da Bíblia. Quem sabe disso? Que hoje é o dia da Bíblia. Hoje, os cristãos, segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. E eu convido a igreja, nesta tarde, a abrir as vossas Bíblias. Evangelho, segunda narrativa de João, Evangelho, segunda narrativa de João, no seu capítulo de número 5. Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 5, versículo de número 39. Achou? Diz assim a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não aceito glória que vem de homem. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acuseis perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele vos escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Maravilhoso e eterno bom Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, este é a tua hora, é o teu momento. Fala conosco, ó Deus. Que as palavras, Senhor, que saem dos teus lábios não sejam palavra solta, mas que sejam palavra do teu Santo Espírito para o nosso coração, para a nossa vida diária, para o nosso entendimento, para a nossa alimentação espiritual. E portanto, Senhor, que as palavras possam surtir o efeito pelo qual elas estão sendo enviada nesta noite. Toma a primazia, ó Senhor, toma cada vida, cada mente, cada coração. Vai, ó Deus, descortinando as janelas da alma e trazendo à existência aquilo que não existe. Pai, em nome de Jesus, visita o coração do teu povo nesta noite. Aquebranta, Senhor, derrama, Senhor, do teu bálsamo, do teu conhecimento, Senhor. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Glórias a Deus. Queridos, a Bíblia é o livro mais vendido da terra. É o livro mais vendido do mundo e o mais lido também. É um best-seller, né? Também não deveria, se não fosse assim, não seria um best-seller, né? Mas, de fato, que ela é o livro mais lido no mundo, mais vendido também. E nela, na Bíblia, ela contém as palavras que norteiam as nossas vidas. Porque para viver uma vida de integridade diante de Deus exige conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos guia, é a palavra, portanto, que nos dá o norte, que nos dá a direção segundo o Espírito que nos foi dado. E quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra Bíblia, ela é o termo grego que quer dizer biblos, ou a forma plural, né, de dizer livros. Amém? Biblos significa livro, e Bíblia é a forma plural de biblos, que significa livros. Muitos talvez entendam que a Bíblia é
praticamente apenas um livro de conhecimento, mas a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é uma enciclopédia para os nossos dias, para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Querido, a Bíblia, querido, é através da Bíblia que Deus, Ele deixou como um manual para as nossas vidas. Assim como nós compramos um equipamento, uma máquina, um equipamento eletrônico, que ele vem com um manualzinho do fabricante, um manualzinho de instrução, que nos diz como operar, como dirigir aquela máquina. Assim é a Bíblia nas nossas vidas. A Bíblia é um manual do fabricante. Louvado seja Deus. E aqui, querido, nesse texto, o texto propriamente dito, onde Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. E ao explicar ali a sua missão, Jesus dirige ali para os mestres, né? Ele dirige ali todo o discurso do seu relacionamento com o Pai. Aqueles que o acusaram de blasfemas estavam acusando Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando demônios por demônios. Estavam blasfemando ali, falando que Jesus estava praticando blasfêmia. E nesse discurso, ali no discurso, o amor de Jesus, mesmo diante dos seus inimigos, fica claro. Enquanto o desejo de Jesus era salvar, era ali alcançar aquelas vidas, eles não estavam dispostos a aceitar ali a oferta, pelo fato de não crer. O versículo 40 diz, Jesus ali falando: contudo, no entanto, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Era uma escolha daqueles mestres, era uma posição pessoal deles. Eles resolveram a não querer. Você sabe, eu sempre falo aqui que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu, né, o livre-arbítrio, e é algo que Ele não toma, mesmo não tendo poder para fazê-lo, mas Ele não faz porque Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Se nós estamos aqui nesta tarde, não importa se alguém nos convidou, mas de certo nós estamos aqui porque queremos estar aqui, porque temos esse livre-arbítrio. Aqueles homens, Jesus disse: olha, com tudo isso, vocês leem a Sagrada Escritura, mas com tudo isso, com todo o conhecimento que vocês têm, vocês não querem vir a mim para que possa ter a vida eterna. Ou seja, o homem, o ser humano só pode ter a vida eterna por intermédio de Jesus. É a Bíblia que nos garante. Jesus, querido, em Jesus está toda a verdade. Os mestres judeus, eles se dedicavam ali a vida a estudar as Escrituras. No entanto, para buscar a verdade, mas para aplicar aos pormenores da lei, eles buscavam ali ver as falhas, talvez, de alguém que tenha escrito a Bíblia, escrito aquelas palavras, e eles se debruçavam a estudar, mas só que eles não compreendiam o que estavam estudando. E tanto é que Jesus ali questiona: vocês estão examinando as Sagradas Escrituras. Veja que Jesus estava falando examinar. Vocês estão examinando as Sagradas Escrituras. Examinar diz respeito, querido, a olhar um documento minuciosamente, a olhar um documento de forma claramente, de modo que não possa restar dúvidas. E Jesus diz: vocês examinam as Escrituras. A palavra Escritura, querido, significa dizer um documento, onde aqui ela aponta para o autor divino, que é Deus. Alguém pode dizer: mas a Bíblia, ela foi escrita por homens. É claro, não poderia ser um gênio, embora Deus
tivesse usado um jegue para falar com Balaão acerca do povo de Israel. Não poderia ser uma galinha, uma ave, embora Deus tinha usado uma ave para sustentar Elias. Mas desta feita, no momento de escrever a sua palavra, Deus concedeu a homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a Bíblia Sagrada. E eles estavam ali debruçados nas Sagradas Escrituras, né? E Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Vocês estão olhando as Sagradas Escrituras porque vocês sabem que nas Escrituras contém algo inerente para a vida eterna. Mas vocês não compreenderam. Vocês não estão entendendo. Porque essas Sagradas Escrituras que vocês estão examinando são elas que de mim testificam. Há de se entender que até então aqueles homens não tinham entendido qual era o propósito da Escritura. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus, Ele é Espírito. Se fazia necessário Deus buscar meios para que nós possamos entender os seus propósitos, entender qual é a sua vontade. Foi dito aqui no livro de Deuteronômio 28, né? Que se nós obedecermos a Deus, virão todas essas bênçãos e vos alcançarão. As bênçãos nos alcançam quando nós confiamos em Deus. E ali, aqueles homens, eles estudavam as Escrituras, eles deveriam ter ali enxergado a fonte da vida, que é Cristo Jesus. E por este motivo Jesus disse: olha, as Escrituras são elas que de mim testificam. Glórias a Deus. Aleluia. Se deixarmos, querido, de enxergar isso nas Sagradas Escrituras, a nossa leitura, ela perde o seu propósito, ela perde o seu valor. Se nós olharmos a Bíblia apenas um livro, não vai surtir efeito nenhum nas nossas vidas. Vai ser como aquela pessoa que coloca na sua parede um dizer bíblico, não coloca na sua estante a Bíblia aberta, ela não surte efeito algum. Porque a gente tem que entender que a Bíblia, ela testifica de Jesus de Gênesis a Apocalipse. E aqueles homens deveriam entender que Jesus é o doador da vida. Jesus é o doador da vida. O versículo 40 diz: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Amém? O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. É Jesus, aquele que se entregou por nós. Fora dele, querido, não há salvação. Recusar a Jesus é recusar a vida eterna que ele nos oferece. No capítulo 1 de João, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia nos diz o seguinte: aleluia, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? A vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. No capítulo 5, verso 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós estávamos mortos. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, em nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida juntamente com Ele, através dessa palavra. Através desta palavra. O zelo ali dos religiosos, querido, até mesmo no envolvimento com as Escrituras,
Escrituras, ela não traz vida eterna. Os líderes religiosos, eles sabiam o que diziam a Bíblia, mas não aplicavam em suas vidas. Eles conheciam as Escrituras, mas não enxergavam ali o Messias para quem as Escrituras apontavam. Conheciam as leis, mas não perderam, mas perderam o Salvador. A Bíblia, ela não salva ninguém, mas a Bíblia, através da Bíblia, é que a fé é gerada no nosso coração, e no ato que nós geramos essa fé no nosso coração, o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, vem sobre nós quando nós abrimos o coração para nos entregar a Jesus. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer besteira, não é isso? Não. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos ouvir a palavra de Deus, e olha aqui, ouvir aqui não é só ver alguém verbalizar algumas palavras da Bíblia, mas no momento em que você abre a sua Bíblia, você começa a examinar as Escrituras, o Espírito Santo fala ao teu coração, você começa a ouvir a voz audível de Deus, você está ouvindo, e isso vai gerando fé no teu coração, vai gerando fé na tua vida. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Você tem que estar sensível à voz do Espírito, para ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração através da sua palavra. Por isso muitas vezes as pessoas não é abençoado, irmão, porque está com a mente tão afadigada, tão preocupado com o problema, não deixa Deus falar. O ouvido, tem que ter, sentir a voz suave, a leve brisa do Espírito Santo sussurrando ao ouvido: olha, meu filho, a palavra diz isso. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas eu quero dizer para vocês que são elas que de mim testificam. Mas aqueles homens, eles precisavam entender que Jesus é o doador da vida. Sabemos hoje, querido, que alguns judeus, e a maior parte dele até hoje, aguarda a volta do Messias. Jesus já veio, já subiu para o Pai, está para vir de novo para buscar a sua igreja, e muitos deles ainda estão com os corações endurecidos, porque não atentaram para a palavra de Deus. Conhece da letra, conhece da lei. Se perguntar, ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas estão vivendo que nem o eunuco, quando ia lá para a cidade de Cândice. Aí Deus manda Filipe lá, ele começa a correr do lado da carruagem, está lá no livro de Atos capítulo 8, correu ao lado da carruagem e pergunta: o que lês? Ele diz: o livro do profeta Isaías. O que entendes? Como posso entender se não tem quem me explique? É certo que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos assiste, nos ajuda, mas se nós não dermos ouvidos para ouvir Deus ministrando ao nosso coração, no momento em que nós abrimos a Bíblia, a palavra se torna vazia. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Jesus, quando estava lá no livro de João capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: e o Pai enviará um outro Espírito Consolador, e ele vos ensinará de tudo que eu vos tenho dito. Dito através de quê? Através da sua palavra. Precisamos buscar a Deus. Eles estavam ali arraigados em seus sistemas religiosos. Eles se recusaram ali que Jesus mudasse a sua vida. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos indo na contramão de Deus.
Quando queremos fazer as nossas vontades, o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas, está falando ao nosso coração. Nós abrimos, queremos uma resposta de Deus e abrimos a Bíblia, onde Deus nos dá a resposta. Mas se for uma palavra de bênção, amém, glória a Deus, essa palavra é para mim. Mas se é uma palavra que muitas vezes nos parece com correção, já não é para mim, essa palavra é para o irmão que está fazendo isso, isso e isso. Eu quero te dizer para você nesta noite, meu irmão, a Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ama. Aleluia, glória a Deus. Aqueles homens, eles deveriam esquecer o seu passado. Estavam vivendo um novo momento. As coisas velhas haviam ficado para trás, mas eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Quem conhece a vida do apóstolo Paulo? A Bíblia lá no capítulo de 6 do livro de Atos vai dizer que ele, Paulo, respirava a ameaça de morte. Ele respirava a ameaça de morte. Ele consentiu na morte do primeiro diácono da igreja, o evangelista Estevão. Por quê? Não era que ele fosse de todo ruim, não. Não é que ele fosse de todo mal, não. Mas as suas axiologias, os seus pensamentos estavam tão arraigados ali dentro da religião, daquilo que ele aprendeu, que ele não dava lugar para que o Espírito Santo pudesse trabalhar na sua vida. E aí quando chega no livro de Atos capítulo 9, ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. E ele se quebranta e ele vai para o chão. Ele vai para o pó, ele fica cego das suas convicções, daquilo que ele via, ele passa a ver e enxergar as coisas agora de maneira diferente, de forma espiritual. Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Paulo, que na época ainda não era Paulo, era Saulo. Deus só muda lá no capítulo 19, o nome dele de Saulo para Paulo. Saulo até então era um homem de coração duro, um homem que vivia ali ainda na lei de talhão, dente por dente, olho por olho, embora tivesse aprendido ali de todo o conhecimento religioso da época, e ele vivia como um rabino, como mestre, porque estava arraigado pela sua religião. Cuidado com a religião, cuidado com as nossas convicções. Vamos para a palavra, vamos para a Bíblia. Jesus tinha a pretensão de mudar a vida daqueles homens, mas eles preferiram continuar do jeito que estavam do que abrir o seu coração para Jesus. E eu quero repetir o versículo 40. Contudo não quiseram vir a mim para terdes vida. Amém? Queridos, nós precisamos abrir o coração para Jesus. Às vezes as pessoas estão na igreja, mas estão com seus corações trancados, porque estão trancados pelas suas convicções, pelos seus conhecimentos humanos. Outro dia eu disse para um amigo falando acerca de um pastor, eu digo, eu gostava até tanto desse pastor, mas ele deixou que a sua sabedoria humana sobressaísse. E a Bíblia, é por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque ele era mais letra do que Espírito. E ele me deu uma resposta. O outro pastor amigo meu disse assim: sabe por quê? Quando é que a letra mata? Quando já não se tem mais o Espírito. E eu disse: olha, então ele já não tem o Espírito há muito tempo, porque deixou a letra subir, né? Deixou a letra subir. Então nós não devemos viver arraigados nos nossos conceitos. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra, o nosso manual de prática, regra e fé. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Jesus, precisamos entender que biblicamente Jesus,
é o representante de Deus encarnado. Naquela época ele era, e aqueles homens religiosos, ele deveria ter aprendido isso. Jesus ali, no meio dele, era o próprio Deus. É o Emanuel, que Jesus disse lá no livro de Isaías. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É Deus descer do seu trono de glória e habitar com os homens na terra. Jesus estava presente ali entre aqueles homens, entre os mestres, e eles não acreditaram. O versículo 41 diz assim: eu bebi uma água. O 41 diz: e não aceito glória de que vem dos homens. Eu não aceito glória de que vem dos homens. Eu não aceito glória de que vem dos homens. Cadê? Dos homens. Versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Amém? Da mesma forma que Jesus, ele não recebeu o testemunho das pessoas. Olha o que é que diz o versículo 34, voltando um pouco. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Da mesma maneira que Jesus não aceita testemunhos de homens, ele não precisa receber a aprovação de ninguém. Jesus, ele conhece a condição do homem. Jesus conhece o nosso coração. A palavra no livro de Salmos 139 diz que Deus conhece o nosso assentar, é Deus que conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso coração, que as palavras não precisam chegar aos nossos lábios e Deus já conhece. Deus conhece. Deus conhece tanto a nós que foi Ele que nos criou. E ali, querido, Jesus, ele conhece a condição das pessoas. Eles não tinham o amor de Deus dentro de si e por isso não receberam. Olha lá o versículo 42 diz assim. Vou ler o 41. E não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Se você não ama, você não tem o amor de Deus no teu coração, jamais você pode amar outras pessoas. Jamais. Por isso que Jesus disse: olha, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E isso é forte. Quando fala em uma ministração forte, em um texto forte, é isso. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Qual era o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o seu próximo como? Querido, isso é forte, porque a mesma intensidade que nós temos que colocar no amor a Deus, nós devemos devotar ao nosso irmão. Por isso que ele diz: o segundo é semelhante ao primeiro. Então, mesmo amor, eu não posso dizer lá, o 1 João vai dizer: aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e aborreço o meu irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus e maltrato e piso o meu irmão, porque nisso não reside o amor de Deus nos nossos corações. Aqueles homens, eles deveriam entender que Jesus era o Deus encarnado. É o Deus que se fez homem, é o Deus que habitou entre o seu povo na terra.
João, capítulo de número 10, verso 30, vai dizer: e eu e o Pai somos um. Uma só pessoa, em uma só essência, em uma só unidade. Desde o princípio ele estava com Deus, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus, Ele é a palavra. A Bíblia, querido, ela diz em João 14, versículo 7 a 11, que Jesus ele veio como representante pessoal de Deus para as nossas vidas. Portanto, aceite-o. Aceite Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Você não precisa de aprovação humana. Você não precisa que as pessoas dê testemunho de você. Simplesmente aceite a Jesus. Eu quero ler aqui o capítulo 14. Diz assim o versículo 7. Aleluias. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis. Desde agora o conheceis. Jesus está dizendo: desde agora, deste momento, vocês estão conhecendo o meu Pai. Através de quem? Da sua pessoa. Jesus estava assim representando legalmente o seu Pai que estava no céu, e ele não buscava glória para si mesmo. E ele continua dizendo: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. O que foi que Filipe pediu? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tendes crido, não tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus é Deus, e estava ali no meio deles, e eles deveriam ali entender que Jesus era este representante, o escolhido, o Messias, que veio para resgatar a humanidade. Aqueles homens, querido, deveriam depender exclusivamente de Jesus. O versículo 44 do capítulo 5, voltando. Diz assim: como podeis crer vós, os que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Amém? Vocês procuram glória um dos outros e não aceitam a glória que vem de Deus, que vem do Deus único? Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com aqueles que muitas vezes querem colocar você lá em cima. Não que isso seja de todo ruim, irmãos, mas os mestres da lei, eles eram dependentes da aceitação dos grupos religiosos. Rapaz, você hoje lá na sinagoga foi uma palavra e tanto, viu? E eles ficavam tudo pomposo, tudo vaidoso. É mesmo nos dias de hoje, pessoas que andam atrás de pregadores, de um lado para o outro, atrás de pregadores. Irmão, Deus não quer falar. Ele usa até uma circunstância. Caiu uma pedra ali. Essa pedra foi para Deus. Deus quis falar comigo através dessa pedra que caiu. É coisa de louco, mas é loucura mesmo.
É loucura mesmo. Viver por fé é isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Estava com um vizinho, o vizinho está enfermo. E Rosânia disse: meu filho, essa enfermidade não é para todo mal não. É para você se chegar mais a Deus. Ele ficou assim meio... Mas é verdade. Deus usa as circunstâncias, querido. Nós precisamos entender que a nossa dependência não é de homem algum. É exclusivamente de Deus. Tapinha nas costas, o cara que dá um tapa nas costas, hoje dizendo que você foi perfeito, você foi bom, amanhã pode estar falando mal de você. Cuidado com os grupinhos. Aqueles homens, eles estavam ali, buscando a aceitação de grupos religiosos, e por isso eles não podiam crer. E como muitas vezes, querido, dizermos que nós cremos em Cristo se nós não crermos na sua palavra? Versículo 45 diz: não penseis que eu vos acusareis perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, que tendes firmado a vossa confiança. Pronto. O mundo ali desabou. A advertência de Jesus de que Moisés estava acusando nos deixou aqueles homens furiosos. Como pode? A Bíblia não diz isso, mas a gente consegue entender pelos olhos espirituais, porque falar de Moisés naquela época, misericórdia. Moisés era um cara que tinha mais moral do que Deus, e falar de Moisés era algo muito duro para eles, dizer que Moisés ia castigá-lo, ia julgá-lo. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. A confiança daqueles homens não estava em Jesus, a confiança daqueles homens estava no homem Moisés. Cuidado com a nossa confiança em homem. Eles não entendiam que Moisés havia escrito ali a respeito de Cristo. A primeira promessa na Bíblia, contida na Bíblia, foi escrita por Moisés. Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que, deixa eu ver se eu lembro o início do texto. Bom, vou começar pela metade. E da semente da mulher, que porém inimizade entre tu e a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente, e da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Em algumas traduções trazem: ferirá a cabeça da serpente. Primeira promessa da vinda do Messias. Toda palavra de Moisés, toda palavra profética apontava para Cristo. Se nós vermos lá no livro de Número, capítulo 21, verso 9, está apontando para Cristo. No capítulo 24, verso 17, para Cristo. Deuteronômio 18, 15 a 18, para Cristo. O que ratifica ali no livro de Lucas, capítulo 24, 44. Vamos lá? Lucas 24, 44. Aleluia. Já estamos quase que encerrando. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus explica as escrituras a seguir. Jesus lhe diz: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Então Moisés escreveu na lei, na sua lei, ela lhe escreveu tudo acerca de Jesus. Para a gente não ficar num texto, na metade do texto, para não inventarem um pretexto, vou continuar. Na lei de Moisés, nos
profetas e nos salmos. Amém, queridos? Então a gente vê que Moisés escreveu acerca de Jesus. E nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. A Bíblia, querido, é a única profissão de fé e prática do cristão. Portanto, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Jesus, ele chamou a Bíblia de a palavra de Deus. Paulo, escrevendo ali a Timóteo, ele vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo de número 3, verso 16, ele vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17 vai dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente inspirado para toda boa obra. Veja, toda a escritura, a Bíblia, a nossa Bíblia, é uma Bíblia que contém 66 livros. 66 livros tem na nossa Bíblia. Sabemos que tem Bíblia que tem 7 livros a mais que a Bíblia católica, ou seja, naquilo que tem a nossa Bíblia, a católica também tem. Mas a católica, ela tem 7 livros a mais, que são livros apócrifos, são livros não canônicos, né? E por não ser canônico, não foi inserido na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica, né? Mas os católicos, eles inseriram na sua Bíblia 7 livros a mais do que a nossa Bíblia, né? E esses livros, ela não tem contexto espiritual, mas ela tem um contexto histórico, né? Mas nós adotamos a Bíblia com 66 livros por não reconhecer os 7 livros que foram inseridos na Bíblia de Deus. Amém, queridos? Mas para que serve essa Bíblia? Toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é divinamente inspirada. Por quê? Inspirada por Deus através do teu Santo Espírito que nos foi dado. Ela é proveitosa, ela tem proveito. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir. A Bíblia também corrige, irmão. Quando nós estamos errados e nós queremos uma palavra da parte de Deus, a gente chega lá e encontra uma correção de Deus para as nossas vidas, para instruir em justiça, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente inspirados para toda boa obra. Portanto, igreja, eu convido você nesta noite a ler a sua Bíblia para ser sábio e praticá-la para ser salvo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta semana que passou. Queremos te agradecer, ó Deus, mesmo porque, Senhor, aqui nós chegamos, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado livramento. Para muitos, Senhor, uma semana difícil, uma semana trabalhosa, mas podemos contemplar em todas as coisas as suas misericórdias, ó Pai, o teu amor para com as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo ímpar, único, Senhor, em que nós estamos reunidos, unidos em um só propósito, de glorificar e dizer o teu santo nome. Muitos, Senhor, queriam estar no nosso lugar, mas não tiveram a mesma oportunidade.
Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada vida que aqui está, por cada família que representaram. Toma a primazia, ó Deus, das nossas vidas, Pai, o qual nós entregamos todos os dias nas tuas mãos, como sacrifício vivos, santos e agradáveis a ti, ó Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que o amanhã não seja mais um dia, mas seja um dia onde o Senhor possa estar derramando, Senhor, do teu amor para com as nossas vidas, do teu perdão, derramando, Senhor, da tua unção, nos ensinando, Senhor, os teus propósitos, a andar segundo a tua vontade. Senhor, que os teus filhos tenham uma semana ricamente abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia do teu poder, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, visita aqueles que estão nas UTIs, nas CTIs, nas enfermarias, aqueles que encontram-se no leito de dor neste momento. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as nossas autoridades constituídas, dando entendimento para que eles possam governar esta nação, ó Deus, segundo o Senhor, o teu propósito. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada lar, visitando a cada família nesta hora, tirando ao próprio tudo aquilo que tem sido motivo de vergonha, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que no lugar, Senhor, onde houve briga, Senhor, que haja liberalidade do perdão, que haja amor, Senhor. Pai querido, Pai amado, tira todo espírito de bebedice, tudo aquilo que não procede de ti, destilar, Pai, que seja lançado no mais profundo abismo, sem retorno, restaura para a glória do teu santo nome. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo teu infinito amor, te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por muito mais que ainda irá fazer. Vai adiante do teu povo, leva cada um deles debaixo da tua potente e poderosas mãos, dando uma noite ricamente abençoada, com sono restaurador, ó Deus. E assim, Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada pessoa, Senhor, que está enferma, a cada pessoa que encontra-se no leprosário, aqueles que estão nos manicômios, que estão, Senhor, nos presídios. Pai, vai restaurando esta vida para si mesmo, convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito, por tudo que ainda irás fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo, do doce, do precioso Espírito de Deus esteja em cada vida aqui presente, esteja em cada família aqui representada, desde agora e para todos sempre. A igreja do Senhor, ricamente abençoada, diz: amém. E a vitória é nossa em nome de Jesus é nosso. Vamos nessa paz, tenha uma semana de vitória.